Oi, gente, voltei. Vamos então falar das placas. A gente analisou a esfera e chegamos na lei de Gauss. A lei de Gauss é a lei de Gauss. Essa é a lei de Gauss, beleza? A gente analisou para esferas. Agora vamos analisar para placas. Dizemos que são placas infinitas. Sempre quando a gente analisa placas, a gente diz que são placas infinitas. Por quê? Por que a gente diz? Pesquisem aí e tragam para a aulinha, tá bom? Eu vou perguntar para vocês por que devem ser placas infinitas. Então vamos lá. Vamos analisar as placas. Pensa numa plaquinha, ela tem uma quantidade sigma, né? O sigma eu não defini a letra para vocês, deixa eu procurar aqui no papel, achei. A densidade superficial, ela é sigma igual a Q sobre a área, densidade superficial, beleza. Bom, supondo que essa plaquinha tem um sigma definido como Q sobre S, S de superfície, tá? Pode ser Q sobre A de área, é a mesma coisa. E pega essa superfície amarela, tá vendo esse cano? É um cano, né? É um cilindro com uma área Szinha. E como é uma placa, eu já falei para vocês que uma placa produz campo elétrico uniforme. Foi isso que eu disse. Então vai sair, como é positivo, eu não falei para vocês, né? Um pouquinho maisinho. Ela produz campo saindo dela. Então eu vou fazer um exemplo, campo elétrico saindo aqui, ó. E campo elétrico saindo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vai sair campo pela superfície redondinha, essa superfície aqui, ó, por cima aqui, ó, vai sair campo? Fala, não, não vai. Por quê? Porque o campo elétrico ele é uniforme. Só vai passar campo em S, tá vendo que isso é um S? Só vai passar campo aqui e aqui, nessas duas superfícies, tá bom? Então foi por isso que a gente escolheu essa superfície bonita aí de Gauss. É uma outra superfície. Vamos lá, ó. A gente sabe que o fluxo é EA, né? Que é igual a Q sobre Epsilon. Foi isso que a gente chegou, ó. EA igual a Q sobre Epsilon. Então, o campo elétrico passo A dividindo Q sobre A Epsilon. Ótimo, bacana, bacana. Mas quem é a área? A área é 2S. Por quê? Porque eu tenho a área aqui e a área aqui. Então, são duas superfícies. Então, eu tenho que usar esse 2S. Então, ó como é fácil. Como Q sobre A é o meu sigma, ficou meio feio aqui, né? Q sobre A é meu sigma, tá bom? Como Q sobre A é meu sigma, ou Q sobre S, tanto faz, eu usei Q sobre A aqui, Q sobre S aqui, a mesma coisa. Como Q sobre A é meu sigma, o campo elétrico ele é definido como sendo, ó o que eu fiz. Sigma, Q sobre A é sigma, certo? Só que a área é 2S, 2A, né? Então vai dar isso daqui. Se você não entendeu a conta, eu fiz um pouco direto, tá ok? Mas se você não entendeu a conta, fique calmo. Q sobre A é sigma, mas qual que é a área que eu tenho que pôr? 2S. Então, vamos pôr um S aqui para facilitar. Q sobre S é sigma, certo? O A é 2S, então vai ficar Q sobre 2S epsilon. Então vai ficar o sigma Q sobre S, vai ficar Q sobre sigma, sigma sobre 2 epsilon, tá ok? Não sei se deu para entender. Se não tiver dado para entender, eu vou fazer a conta aqui. Vamos fazer a conta. Para não ter problema, não ter problema. Eu tenho que é igual a módulo de Q sobre A vezes epsilon, certo? Tá aí. Módulo de Q, A vezes epsilon. Mas a área é 2S. Então, o meu é módulo de Q sobre 2S vezes epsilon. Beleza? E a gente sabe que o sigma, como eu defini para vocês, é o módulo de Q por um S só, por uma área só. Então, implica que isso aqui é o quê? É igual a o módulo de Q sobre um S vai ficar sigma sobre 2 epsilon, que é o que está aqui. Sigma sobre 2 epsilon. Tá aí. Isso é o campo gerado por uma plaquinha só, beleza? Então, uma placa carregada gera este campo elétrico. A gente pode dizer isso. A lei de Gauss informou isso pra gente. Qual que é a lei de Gauss? Essa aqui, beleza? Analisando então, numa placa a gente usou a lei de Gauss e definimos o campo elétrico dessa lei de Gauss. O campo elétrico numa placa utilizando a lei de Gauss, tá bom? É a densidade superficial dividido por 2 vezes a constante de permissividade, tá ok? Vamos então voltar para aquele exemplo da FUVEST que eu falei, olha só. Esse exemplo, deixa eu tirar esse papel aqui de baixo. Esse exemplo da FUVEST. Vamos analisar esse exemplo. Nesse exemplo, eu disse o quê?
que essa era uma placa carregada positiva e essa era uma placa carregada negativa. Então vamos fazer de vermelhinho. Do positivo sai para o negativo. Vamos, primeiramente, né? Calma aí. Vamos analisar a placa positiva. A placa positiva produz um campo entrando ou saindo? Fala, saindo. Então vamos desenhar um campo elétrico saindo. Campo elétrico saindo. Campo elétrico saindo. Mas quanto é que vale esse campo elétrico? Sigma sobre 2ε, certo? Suponha que esse cara esteja carregado com mais sigma e esse cara com menos sigma, certo? Então aqui fica módulo de sigma sobre 2ε. Módulo de sigma sobre 2ε. E aqui, módulo de sigma sobre 2ε. Tá aí. Ótimo, isso é só da positiva. Eu bati aqui. Da positiva. E agora vamos analisar a negativa. A negativa produz campo entrando, muito bem. Campo entrando aqui, entrando aqui, entrando aqui, porque a gente está analisando só a negativa. E ela produz campo elétrico uniforme por todo o espaço aqui, certo? Quanto é que vale esse campo elétrico? Vale módulo do sigma sobre 2ε. Módulo do sigma sobre 2ε. Módulo do sigma sobre 2ε. Deixa eu te perguntar então, como eu falei na aula passada, módulo do sigma sobre 2ε para um lado, módulo do sigma sobre 2ε para o outro, eu posso decepá-los. Aqui também. E aqui, como eu tenho os dois para o mesmo lado, é só somar os vetores. Quanto é que é meia banana mais meia banana? Vamos de novo. Uma banana mais uma banana. Dá quanto? 2 bananas. Então implica 2 vezes módulo de sigma sobre 2ε. Por isso que eu falei o meio, ó, posso cortar aqui e aqui. O campo elétrico gerado entre duas placas vale módulo da densidade superficial de carga pela permissividade no meio. Gente, eram essas as formas. A aula acabou, tá bom? Não tenho mais muita coisa para falar para vocês. O que eu tenho que falar? Eu sei que foi muita coisa. Quando a gente coloca outras letras, o epsilon, o sigma, etc., o negócio tende a ficar muito grande mesmo, né? Tendeu a ficar bem grande. Mas vocês viram que não é difícil. A gente definiu, então, fazendo um resumo da aula, a gente definiu... cadê aqui? A definição... Não é aqui não, gente. Cadê? Aqui. Achei. A gente definiu o fluxo elétrico, a densidade superficial de carga, certo? E a partir dessas duas definições, a gente conseguiu achar a lei de Gauss. A lei de Gauss a gente achou aqui, ó. O fluxo é A igual a Q sobre ε0. Ou seja, a quantidade de campo que passa numa área é igual a carga pelo meio em que ele está, a permissividade no meio. Isso para superfícies simétricas, tá bom? A lei de Gauss, isso é para uma esfera, a gente analisou para a placa e chegamos à conclusão que o campo elétrico gerado por uma placa é módulo de sigma sobre 2ε. E entre duas placas, a gente chegou no exemplo aqui agora. No meio delas é módulo de sigma sobre ε e fora delas é 0. Gente, tentem fazer os exercícios não são tão difíceis assim. A matéria é um pouco complicada, mas ela não é de assustar tanto. Muito obrigado pela atenção e um beijo.